Passo então de imediato a palavra para a mais aguardada intervenção do nosso painel, certamente, a Fernanda Rodrigues de Moraes, diretora da Fundação Nacional de Saúde do Brasil, e aproveito justamente para dar nota de que depois deste longo período é com expectativa, como dizia então, que aguardamos a sua intervenção final. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos, né? Obrigada, uma honra aqui estar compondo essa mesa. Agradeço ao convite do ministro Gilmar Mendes, do professor Carlos Blanco de Moraes e cumprimento a todos em nome do professor Vitalino Canas. E o tema que eu vou abordar aqui é o novo marco legal do saneamento, mas sob a perspectiva da prestação de serviço e a sua universalização nas áreas rurais, e também o próprio papel da Fundação Nacional de Saúde. Assim, em face da publicação da Lei 14.026, que trouxe o novo marco do saneamento, tanto a antiga Lei 11.445 e os demais normativos sofreram significativas mudanças, né? Verificou-se que com o novo marco, o marco anterior, de 2007, foi insuficiente para a acessibilidade do serviço de saneamento, caracterizando por diversos resultados dos serviços e em diferentes regiões e disparidades entre as áreas urbanas e rurais. Na realidade, com base nos dados publicados do próprio governo federal, em 2018 a população com acesso à água potável era de 83,6% e apenas 53,1% tinha coleta de esgoto. E um dos principais fundamentos que norteiam o novo marco do saneamento trata-se da universalização de acesso e a efetiva prestação de serviço. Isso porque o regramento brasileiro ele não poderia se desvincular do contexto internacional e ao próprio reconhecimento das Nações Unidas do direito humano de acesso à água potável e ao saneamento. Em 2015, por ocasião da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em Nova York, foi adotada a Agenda 2030, em que foram definidos os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a fim de dar continuidade aos trabalhos iniciados nos anos 2000 com os Objetivos do Milênio. São 17 os ODS estabelecidos que visam garantir os direitos humanos e a igualdade de gênero, e no âmbito desses objetivos vemos a água como fator central para o desenvolvimento do ODS 6, que é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento, evidenciando-se assim que o desenvolvimento da água é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, bem como repercute na economia gerada nas despesas de saúde. Outro princípio fundamental no novo marco legal do saneamento é o fortalecimento da regulação, como bem trouxe o professor João Miranda, e da governança, com reforço às atribuições da ANA, da Agência Nacional de Águas, agora a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Destaca-se a competência da ANA para editar normas de referência e uniformização das normas regulatórias, centralizando a responsabilidade que anteriormente estava ainda mais dispersa no nosso ordenamento. Ademais, o novo marco ele envolve incentivo à prestação regionalizada, que consiste na modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos, e em determinada região cujo território abanja mais de um município. Nesse sentido, a prestação regionalizada ela ganhou posição de destaque, disposta na lei como um dos princípios fundamentais que se baseia a prestação de serviço de saneamento, assim como toda a própria política federal de saneamento ela foi desenhada, a política federal de saneamento brasileira foi desenhada tendo como pressuposto a regionalização como forma de atingir a universalização e a viabilidade técnica e econômica dos serviços. Por outro lado, apesar das grandes vantagens da regionalização como instrumento de universalização e viabilidade técnica e econômica, não será uma tarefa fácil, muito porque há o próprio processo político, uma vez que as modalidades devem ser implementadas pelos estados ou, em alguns casos, pela União, a depender da modalidade, ou região metropolitana, unidade regional ou blocos de referência. E também, aqui já bem colocado pela doutora Verônica, a grande característica do novo marco trata-se da viabilização do aporte do capital privado na execução de serviços de saneamento por meio do contrato de concessão mediante a prévia licitação. Essa situação poderá significar um salto significante nos indicadores de saneamento, uma vez que o modelo atual não está sendo suficiente para atender a demanda existente.
existente. O modelo proposto pelo novo marco comporta a prestação de serviços tanto por empresa pública quanto por empresa privada, em complementação e não de forma excludente. E com isso, a perspectiva é que haja uma melhora, né, na qualidade da prestação de serviço, até porque se espera que haja uma convergência na atuação. Ou seja, parte do serviço prestado mediante concessão e parte sendo prestado pelos próprios titulares, apoiados pela União no sentido de garantir a universalização, e a União, assim, ela pode se especificar melhor, ela pode atuar em programas mais específicos, como o Programa Saneamento Brasil Rural, que eu falarei adiante. É importante também destacarmos no novo marco a criação do Conselho Interministerial de Saneamento Básico, que seja uma agenda nova criada pelo governo federal, justamente para colocar a pauta do saneamento em vários ministérios e outros órgãos federais também. A criação do CISB é muito positiva e servirá como elemento central para a atuação estatal e para a gestão política federal do saneamento e a aplicação dos recursos, pode proporcionar transversalidade dos atores nas ações de saneamento, que hoje o saneamento no Brasil reúne diversos atores, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Ministério da Economia, do Meio Ambiente e até mesmo a Casa Civil. A preocupação com a universalização do acesso é um grande desafio do marco legal, que pode encontrar dificuldades nas enormes diferenças regionais que o Brasil apresenta, sobretudo nos pequenos municípios e nas áreas rurais. Vemos hoje elevados déficits e diferenças entre as cidades maiores e principalmente as áreas rurais. Nesse sentido, o novo marco ele reverbera diretamente no escopo da atuação da Fundação Nacional de Saúde, na medida que novos arranjos financeiros precisam ser construídos para a atuação do saneamento rural. A FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Ela atua nos 4 eixos do saneamento: água, esgoto, resíduos e drenagem. Ela possui ação em quase 5.000 municípios, o que representa 83% dos municípios brasileiros. Ela tem uma capilaridade em todos os estados e, portanto, uma grande atuação nas áreas rurais. O que se observa ao longo do tempo nas ações de saneamento é que elas se concentraram muito nos centros urbanos. E após a aprovação do Plano SAB, né, o Plano de Saneamento, em 2013, entre 2015 e 2019, a FUNASA coordenou e formulou o Programa Nacional de Saneamento Rural, atualmente denominado Programa Saneamento Brasil Rural, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A elaboração de um programa de saneamento rural se justificou principalmente devido ao passivo acumulado no país no que se refere ao saneamento das áreas rurais. Nesse contexto, o programa se estabelece como público-alvo das ações as populações residentes nas áreas rurais, as comunidades tradicionais e os povos originários. E a maior característica desse público-alvo é a dispersão dele, o que requer soluções específicas de saneamento. E o seu diferencial no grande programa é a atuação dos órgãos federais e estaduais, além de instituições da sociedade civil, organizada num arranjo instituído a partir de fóruns de gestão, buscando minimizar a fragmentação setorial e institucional presentes nas estruturas do governo. O programa ele definiu estratégias, metas nacionais de desenvolvimento. Ele atua em 3 eixos que são considerados indissociáveis: tecnologia, gestão de serviços, educação e participação social. Vale informar que atualmente o PSBR encontra-se em fase de implementação, está em fase final de criação dos comitês gestor e executivo, e ocorrerá por meio de edição do decreto do presidente da República. O grande obstáculo hoje, né, como toda a lógica do novo marco, é o financiamento para a universalização dessas áreas. A utilização de fontes tradicionais e combinadas em projetos com multipropósito, como o Blend Finance, pode ser um caminho a ser percorrido. Por essa razão, a parceria com o setor privado pode contribuir positivamente, pois a atuação estatal, por intermédio de determinados atores, pode se concentrar e atender às demandas mais específicas de forma mais eficiente, de modo a minimizar o déficit e de atendimento às áreas mais vulneráveis e desprovidas de saneamento básico. Nesse sentido, a nova lei é muito bem-vinda. Bom, obrigada a todos.